Eu mudei completamente a vida do meu marido e ele me trocou por outra. Ei, fica que tem história nova. Eu conheci o meu marido na faculdade. Na época, era uma faculdade muito boa e muito prestigiada da minha cidade. Os meus pais, graças a Deus, sempre tiveram muita condição, então eles pagavam essa faculdade pra mim. E eu conheci ele lá. Só que, ao contrário de mim, ele estudava por causa de uma bolsa que ele tinha conseguido. Porque ele vinha de uma família extremamente humilde, sabe? Humilde ao ponto até às vezes eles passarem necessidades e fome porque ele realmente não tinha muita coisa. E no início nós éramos muito parceiros assim de trabalho, sabe? Ele era uma pessoa super bacana, super gentil, ele era muito educado, ele era realmente uma pessoa muito boa assim de conviver. Então a gente fez uma amizade na faculdade, começamos a fazer trabalho juntos e tal. E de acordo que a gente foi se aproximando, eu fui gostando muito dele e ele então foi retribuindo aquele amor todo que eu tava sentindo. Logo nós começamos a namorar, ele sempre teve muito esse problema com relação à minha classe social com a classe social dele. Ele falava que nós éramos de mundos, de realidades completamente diferentes, mas aquilo pra mim não importava, porque eu via que ele era muito esforçado e eu sabia que ele ia chegar muito longe na vida dele. A minha família também não era um problema, pra família dele não era um problema, e até aí tudo certo. Nós namoramos durante todo o período da faculdade, nós estudamos 5 anos e a gente passou aqui 4 anos e pouco namorando. Quando nós terminamos a faculdade, o meu pai ofereceu um emprego pra ele na empresa dele. No caso, nós dois fomos trabalhar na empresa do meu pai. E logo em seguida, nós noivamos e nos casamos. Só que assim, gente, no decorrer do nosso relacionamento, eu fui moldando ele, sabe? Tipo, eu dava muitos presentes, eu renovei, gente, o guarda-roupa dele todinho. Eu comprava roupa, tipo assim, tudo que eu comprava pra mim, eu ia lá e comprava pra ele. Se eu comprava uma blusa pra mim, eu ia e comprava uma camisa pra ele. Se eu comprava uma calça pra mim, eu comprava uma calça pra ele. Se eu comprava uma bolsa pra mim, eu comprava uma carteira pra ele. Então, tipo, eu literalmente reformei o guarda-roupa dele. E como eu estava acostumada com o padrão de vida de frequentar alguns restaurantes, cinemas, bares, cafeterias e tal, como ele era meu namorado, pra todo lugar que eu ia, eu levava ele comigo. E fora que, logo quando a gente se formou, que meu pai ofereceu um emprego pra ele na empresa e ele me pediu em casamento, o meu pai ainda pagou a especialização dele. A pós-graduação, pagou o mestrado, enfim, não era um problema. Como eu falei pra vocês, ele era uma pessoa muito esforçada, então eu sabia que ele ia chegar longe e a gente tava ali crescendo juntos, porque apesar de eu estar na empresa do meu pai, eu tinha planos de sair e começar a construir ali a minha vida sozinha, mas até aí tudo bem. Nós nos casamos, quando nós estávamos com 2 anos de relacionamento, eu descobri que ele estava me traindo com uma colega do mestrado dele que o meu pai pagava. E não era uma pessoa qualquer, era uma tal amiga que ele tinha feito lá, que tinha me apresentado pra ela, que começou a frequentar a minha casa e começou a me chamar de amiga também. Quando eu descobri que ele estava me traindo com essa menina, eu fiquei muito chateada, porque além de eu confiar muito nele, né, veio a decepção de eu estar com ele, eu também me senti decepcionada com ela, porque ela era amiga dele, ele tinha me apresentado pra ela e nós dois tínhamos virado muito amigas. Ela frequentava a minha casa, então eu senti uma traição dupla, porque eu considerava ela minha amiga. Então eu realmente me senti muito decepcionada com os dois. A gente se separou porque eu jamais ia aceitar uma situação daquela. É claro que ele insistiu, implorou, pediu pra que eu ficasse com ele, pra que não terminasse e tal, mas eu não aceitei. Nós nos separamos e ele foi viver a vida dele. Ele mesmo pediu pra sair da empresa do meu pai, né, até porque não tinha condições dele estar ali. Conseguiu um emprego em uma outra empresa muito prestigiada também. Tem uma vida maravilhosa hoje em dia e é casado com essa menina. Eu já superei? Já superei, mas eu queria contar a história pra vocês de como eu fui burra nessa minha vida. Hoje em dia eu tô bem, eu também já estou com outro rapaz, nós não estamos casados, nós estamos namorando, mas eu fico muito triste de ver como as pessoas são ingratas na vida. E como elas não estão nem aí sobre o quanto elas podem decepcionar uma pessoa. Mas enfim, essa é a minha história. Foi isso.